Seja bem-vinda, você que está aqui e quer ouvir um pouquinho sobre reflexão. Compartilhar minhas reflexões, algumas trajetórias da minha vida e, quem sabe, deixar alguma inspiração para você. Acabei de ver a notícia de que Isabel Veloso faleceu aos 19 anos e estava sob cuidados paliativos contra um câncer. E eu vi nas redes sociais a comoção das pessoas. E olhar para a foto dela, aliás, para as fotos dela, entrei lá no perfil, vi as fotos dela. Parecia, pelo menos para quem nunca morou no estado do Paraná, eu morei no interior do Rio de Janeiro, já tinha ouvido falar dela. Confesso que em algum momento eu cheguei a duvidar, sim. Principalmente na parte onde ela subiu um curso numa plataforma digital, falando sobre os cuidados paliativos do câncer e com a gestação dela. Isso me fez duvidar se de fato ela tinha mesmo, era portadora do câncer. E isso me traz muito aprendizado. Com a morte da Isabel, o concreto, ele se realiza. Ele me mostra que, nossa, é verdade, ela realmente sofria dessa doença, estava já em uma fase terminal e veio a óbito. Por outro lado, expõe aquilo que eu tento ao máximo trabalhar em mim mesma, que é o julgamento. O quanto de nós julgamos. Tocou numa parte profunda, minha mesmo, da minha miséria humana, da capacidade que a gente tem de julgar o nosso próximo baseado no que a gente pressupõe ou categoriza e define como certo ou errado. Eu, ao ver o perfil dela no Instagram, coisa que até então eu nunca tinha feito, eu achei uma postagem e uma capa que me chamou bastante atenção, que são pegadas na areia. E isso tocou direto em algo que ocorreu mais ou menos 15 dias atrás. Eu fui dar uma entrevista na televisão, fui convidada, e estava muito feliz, estava radiante. E abri meu Instagram para fazer uns stories ali naquele momento. E ao abrir o meu Instagram, a primeira notícia que me veio foi a nota de falecimento de um diretor da faculdade Bramec, muito renomado e excelente ser humano. E eu fiquei em choque. Eu estava prestes a entrar, o programa era vivo, e a primeira nota de falecimento ali naquele momento me fez questionar, aliás, me fez refletir justamente sobre isso. Quão delicado, quão sutil e imprevisível é a vida e a morte. Porque a Isabel, num estado de morte, estava morrendo aos poucos, conseguiu gerar uma vida e engravidar e dar luz a seu filho. E nós aqui, né, inteiramente plenos e vivos, somos surpresos pela morte, pelo ciclo de encerramento nessa jornada da vida. Eu confesso que tive que respirar fundo e não processar aquilo, mas de maneira racional executar ali os stories, a chamada para os stories depois da entrevista. E de que forma esse diretor, o nome dele é Eduardo, de que forma isso tocou em mim? Tocou em mim porque a minha experiência com ele foi muito positiva. Eu morei boa parte da minha vida no interior do Rio de Janeiro, em Resende, e em 2018,
quando me mudo para São Paulo, eu fui de 0 a 100. Eu fui de uma cidade muito pacata, pequena, monótona, para o ápice do agito, do movimento. E quando cheguei na Ibramec para conhecer a faculdade, que foi a pioneira dentro da medicina tradicional chinesa no Brasil, eu fiquei muito surpresa com toda a estrutura. Eu vislumbrei aquilo, porque eu sempre amei a medicina chinesa e estar ali, né, no centro de São Paulo, conhecer, foi um sonho para mim. E eu nem imaginava fazer a prova de residência, até que um belo dia fui convencida pelo cansaço a fazer essa prova. E ali foi o meu primeiro contato. Na prova teórica, o Eduardo aplicou a prova, né? Eu chego numa sala e fui despretensiosa a fazer essa prova mesmo, porque eu pensava, imagina, eu nunca estudei nessa instituição, nem vim preparada para a prova, não sei, né, qual é o foco, enfim, não vou, mas vou fazer. E aí chego numa sala repleta de homens e sento e o Eduardo vem, distribui as provas, as folhas, né? E ali eu faço a prova prática. O Eduardo aplicou em seguida da teórica. Então ele abriu a portinha da sala, sentamos de frente um ao outro e eu estava extremamente nervosa. E ele, com uma calma e uma gentileza, uma educação, uma elegância, me acalmou, dizendo: calma, tá tudo bem, muitas pessoas ficam nervosas nessa hora mesmo, mas tá tudo certo, a gente só vai conversar, só vai trocar uma ideia. Só que, pessoal, quem conheceu o Eduardo sabe que o nível de conhecimento dele era altíssimo. Uma pessoa formada em diversas áreas, né? Tinha diversas graduações na área da saúde. Ele nunca parou de estudar, ele sempre estava estudando. E ele me acolheu tanto, né? E fizemos ali, ele realizou a prova prática, realizamos. E mais ou menos um mês depois recebeu o e-mail que eu tinha, né, passado para residência, para auxiliar os alunos no curso de acupuntura. E num determinado momento, passaram alguns meses, aquilo que parecia ser um sonho, pesou para mim, pesou. E eu literalmente estava adoecendo. Estar naquele meio, naquele caos, diversos transportes e até chegar à faculdade e estar ali, enfim. E um belo dia, eu fui até a sala dele, conversar com ele e desabafar. E ele parou tudo que ele estava fazendo para me ouvir. E me ouviu muito. E eu expus para ele alguns pontos que estavam me incomodando. E ele me orientou a viver a vida. Eu lembro exatamente do jeito que ele falou. Vai viver sua vida. Vai fazer aquilo que você realmente gosta. Vai ser feliz. Isso foi só alguma das coisas que ele falou. E aquilo me marcou. E no dia a dia, no ambulatório, eu ouvia, né, sempre muito, muito querido. Uma pessoa muito querida. Inclusive alguns certificados que eu tenho. Por exemplo, tá aqui, né, a assinatura dele. Aqui, ó. Dá pra ver? E quando eu vi a foto dele ali, com a nota de falecimento, me deu isso, essa reflexão, me trouxe para essa linha tênue, né, da vida e da morte. E ao olhar lá o perfil da Isabel e ver aquela foto de 2 pegadas ali na areia, eu fiquei pensando o que nós deixamos nas pessoas. O que você tem deixado nas pessoas? O que eu tenho deixado nas pessoas? Eu penso que, de alguma forma, nós somos isso, esse grãozinho de areia.
Quando a gente vai à praia, por exemplo, e a gente vê aquele monte de areia, aquele monte é formado por minúsculos grãozinhos. E aqueles minúsculos grãozinhos é que dão forma ao todo. E quantas vezes ao sair da praia e a gente fica ali, ó, passando a mãozinha na sola do pé para tirar o excesso da areia. Mas por mais que a gente passe e tente limpar, ainda fica, né? Sempre fica um grão ou outro ali, ó, grudadinho. Essa impressão que fica aqui, ó, e não sai mais. Eu associo as nossas marcas, o que a gente tem deixado. Qual é a sua impressão? Como você quer ser lembrada pro teu próximo? Com amor, com afeto, bondade, generosidade, acolhimento. Enfim, são tantas coisas, mas a vida ela é muito breve. E de fato, nós somos isso. Nós estamos aqui com os nossos pés de passagem. E a gente vai deixando uns rastros pelo caminho. Ora, a gente, sem saber, já machucou muita gente, já feriu muita gente. E sem saber também, a gente já fez muito bem. A gente conseguiu despertar algo bom. Conseguiu transmitir amor ou algo que naquele momento a pessoa precisava. Então fica aqui minha reflexão. Iniciando o ano de 2026 como um ano novo, mas sabendo que existe a vida e a vida ela se renova entre a vida e a morte, que na verdade é uma só, porque a morte ela não cessa a vida eterna e nós somos isso. Mas eu deixo aqui essa reflexão, esse grãozinho de areia que fica ali, ó, e não quer colar e não quer sair, que insiste em ficar, somos nós. Pensa nisso. E o você, o que você tem deixado para o seu próximo? Até logo!